Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José deixa Nazaré os primeiros anos em Jerusalém. Levantando-se bem cedo, José arrumou uma pequena trouxa com alguns pertences de uso e se colocou em preces para que Deus o protegesse na viagem. Ó meu Deus, disse ele, abandono minha terra e, pobre com o mendigo, vou para Jerusalém, atendendo à vossa vontade. Quanto mais pobre me vejo, tanto mais alegre me sinto, pois isso vos é agradável. Além do mais, aqui fui muito ultrajado com palavras e atos, além de espoliado dos bens que possuía. Suplico a vós que não castigueis essas pessoas, mas que as perdoeis pelas afrontas que me fizeram, porque eu pessoalmente já o fiz de todo o meu coração e a todas desejo somente o bem. Se for vossa vontade, que na cidade para onde vou, eu venha a ser tratado da mesma forma. Estou preparado para sofrer tudo novamente, a fim de atender à vossa vontade. Eu vos imploro que não me abandoneis, pois com o vosso favorecimento nada temo. Peço agora a vossa paternal bênção, para que me acompanhe e me entrego todo aos vossos braços paternais. Tendo assim orado, se colocou de pé, muito alegre, pois havia obtido do Senhor a garantia da sua proteção. Tomando sua pequena trouxa, saiu bem cedo de Nazaré para Jerusalém, sem que qualquer pessoa o visse. Caminhava só, louvando a Deus e recitando salmos de Davi, alegre, dizendo continuamente: aqui vou, meu Deus, para atender à vossa vontade, e é também para concretizar o desejo que tenho de morar em Jerusalém e frequentar o templo. À medida que caminhava, crescia seu desejo de chegar depressa, especialmente ao templo, onde iria adorar a Deus e apresentar seus sacrifícios. Em Nazaré, espalhou-se rapidamente a notícia de sua partida. Ninguém cuidou de segui-lo, embora muitos se alegrassem com o fito de aproveitarem sossegadamente o que lhe haviam tomado. O santo foi assim esquecido, e ninguém mais mencionou seu nome, tendo assim muitos mostrado sua grande ingratidão para com ele. Ele mesmo muito se alegrava com isso, pois assim as pessoas o deixariam viver em paz e com toda a serenidade que ele desejava. Chegando a Jerusalém, foi diretamente para o templo para adorar a Deus e oferecer-se outra vez ao Senhor, agradecendo também a proteção que lhe fora dada durante sua viagem, pedindo para que ele se manifestasse quanto ao que deveria fazer. Através daquela sua voz interior, Deus lhe transmitiu suas ordens e orientações. Depois disso, muito cansado, o santo se dirigiu a um local para alimentar-se e repousar por algum tempo, segundo suas necessidades. Em seus sonhos, o anjo lhe falou para que repartisse o dinheiro que possuía em 3 partes, 2 das quais deveriam ser dadas ao templo, sendo que a terceira ele manteria com ele e a dividiria com outras 2 metades, uma das quais seria destinada aos pobres. E assim agiu José, de acordo com as instruções. Acordando muito cedo, na manhã seguinte, fez suas costumeiras orações matinais e foi para o templo, lá fazendo o recomendado do nativo, com grande satisfação, e orando, louvando e agradecendo a Deus pela manifestação da sua vontade, e se oferecendo novamente para obedecer a quaisquer novas instruções. Manteve-se algum tempo em preces e passou depois a dar as recomendadas esmolas aos pobres, distribuindo a parcela ordenada pelo anjo. Em seguida procurou quem pudesse ensinar-lhe a arte de carpintaria que deveria proporcionar-lhe os necessários meios de sobrevivência. Encontrou logo a pessoa adequada, pois Deus assim o providenciou, para que ele pudesse cumprir as suas instruções.
Essa pessoa era sobretudo temente a Deus e mestre no ofício. Ele concordou em pagar-lhe uma determinada quantia, suficiente por hora, e o santo iniciou então o seu aprendizado, que foi fácil, pois ele atendia prazerosamente a todas as orientações recebidas através da vontade de Deus, e isso fazia com que tudo lhe parecesse simples e fácil. José se aplicou muito seriamente nessa sua atividade, embora jamais tenha deixado de atender também às suas orações e de recitar os seus salmos preferidos. O jovem se submetia a tudo com grande humildade e obediência a seu mestre, trabalhando com pontualidade e perfeição, motivos pelos quais passou a ser muito apreciado pelo patrão, a quem ele muito admirava e respeitava. Entretanto, jamais fez qualquer menção quanto às suas origens, ascendência, posses ou qualquer outro assunto relacionado. Falava somente o estritamente necessário, totalmente aplicado em seu aprendizado e jamais saindo para qualquer tipo de diversão. Para ir ao templo solicitava a devida permissão do mestre e, uma vez obtida, lá se mantinha a orar. Quando não tinha essa permissão, privava-se desse prazer sem rancores. Em seu local de trabalho, José teve, em várias ocasiões, oportunidades de mostrar suas grandes virtudes. Encontrava com frequência vadios e vagabundos que afirmavam ser ele um preguiçoso, que tomava muito tempo no aprendizado da profissão, e o insultavam por isso. Ele inclinava sua cabeça e nada respondia. Às vezes seu patrão presenciava tais ocorrências e repreendia aquelas pessoas, e o santo lhe pedia para que não ligasse para elas, pois não o incomodavam, mas sim lhe davam pena. Foi também extraordinária a simplicidade mostrada por José, que jamais mostrava interesse por novidades ou curiosidades características da sua idade. Nem mesmo conhecia os atrativos peculiares da cidade, e nem mesmo o que se fazia nela em geral, mas tão somente as estradas que levavam ao seu trabalho e ao templo. Ele habitava na própria oficina, embora não se portasse em absoluto como alguém que paga seu aluguel, mas somente como um empregado que era presente só para servir a seu patrão, inclusive em tarefas das mais humildes. O mestre observava que o jovem dava grandes esmolas para os pobres e certo dia mencionou o facto de que ele, José, também era pobre e de que deveria atentar mais às suas próprias necessidades. E José lhe respondeu: faça esmolas aos mais necessitados, porque Deus se encarregará de mim e cuidará de todas as minhas necessidades. A resposta deixou seu patrão verdadeiramente edificado. O santo mostrava imensa satisfação em seu trabalho manual e em ser um subalterno e também pelo facto de ser pobre e desprezado pelas demais pessoas. Agia dessa forma por instruções do anjo, que lhe dizia serem muito agradáveis ao Senhor essas práticas e que ele amava muito aqueles que as exercitavam. Isso bastava para que José se aplicasse sempre mais em seu trabalho e aprendizado. José tinha agora 20 anos e havia crescido muito em virtudes e em amor a Deus, que era objeto de todo o seu amor. Com muita frequência, durante o trabalho, permanecia estático, contemplando a beleza e a perfeição das obras divinas. Fazia constantes jejuns e vigílias e passava muitas noites absorvido em preces a Deus. E nunca deixava de dispensar sua máxima atenção para com aqueles que se encontravam agonizantes. Quando não lhes podia dispensar sua atenção pessoal, orava muito a Deus por eles e pela sua segurança. Passaram-se assim alguns anos, até que o santo teve terminado aquele período de instrução e aprendizado. Aguardava ansiosamente que o anjo determinasse a vontade de Deus, orientando se deveria agora trabalhar por conta própria ou continuar junto ao seu mestre. Este então adoeceu de moléstia fatal, terminando sua vida com muita paz e tranquilidade. Nessa oportunidade, o santo lhe deu sua assistência caridosa e amorosa, como se tratasse de seu pai. Implorou a Deus pela felicidade eterna de seu patrão, e Deus o atendeu nesse sentido. E José, agora liberado de quaisquer
compromissos, dirigiu-se ao templo para suplicar ao Senhor que manifestasse sua vontade e maneira como desejaria ser servido. Deus então o iluminou, o confortou e consolou. Na noite seguinte, o anjo apareceu em seu sono e o instruiu sobre o que deveria fazer, por ordem divina. Ele deveria montar sua própria oficina de trabalho, adquirindo o que fosse necessário para o exercício da profissão, mas que devia continuar a viver humildemente em pobreza. Assim fez José, muito se alegrando com aquela orientação do anjo. Acordando repentinamente, ele se ajoelhou e louvou a Deus, agradecendo as instruções recebidas. Continuando a história de São José, conforme ela foi revelada a esta freira, a abadesa Maria Cecília Bage, aqui, sob o título de José deixa Nazaré e os primeiros anos em Jerusalém, vai contando aquela parte da vida de São José em que ele deixou Nazaré, a terra onde nasceu e viveu com seus pais já falecidos, e sozinho, apenas com uma trouxa de roupa para seu uso pessoal. Abandonou tudo para trás, depois de fazer aquilo que o anjo lhe tinha dito, conforme foi lido no vídeo anterior. Porque houve muitas coisas que aconteceram depois da morte de seus pais. As pessoas, vendo que ele era um rapaz com apenas 18 anos, sem pais, pessoas adultas que o ajudassem, abusaram da sua bondade e quiseram tomar muito dos bens que José tinha. E José acabou por se livrar desses bens da forma como o anjo lhe disse, dos restos dos bens, porque muitos parentes se apossaram deles, como se fossem possuidores legítimos. José foi muito injustiçado. Muitas vezes nas heranças há muita injustiça, porque aparecem parentes que às vezes nunca se preocuparam com aquilo e de uma hora para outra se arrogam no direito de ter e possuir. E por vezes nós até queremos que eles também o possam possuir, mas acabam por não ajudar os que pretendem legalizar tudo e acontecendo muitas vezes que ficam os bens desprovidos daquela legalização, porque os parentes, estando uns em vários países, não se unem com relação aos documentos. Querem, mas ao mesmo tempo não ajudam. Mas isto tudo é como disse São José. Até foi bom que isso acontecesse, porque assim as pessoas acabaram por o deixar ir, porque a vontade de São José já manifestava isso aos seus pais, quando ele já não tivesse seus pais, que ele queria ir para Jerusalém. E essas coisas aconteceram, ele foi muito humilhado, foi muito rebaixado, mas ele também aqui, ele disse mesmo a Deus, eu não me importo que passe novamente por tudo isso, como passei aqui em Nazaré. Diz que seja para a vontade de Deus. Apenas te imploro que estejas sempre comigo e que me faças sempre fazer a vossa vontade. Eis aqui uma oração que até nós podíamos dizer todos os dias. Ó meu Deus, abandono minha terra e pobre como um mendigo vou para Jerusalém. E atendendo a vossa vontade, quanto mais pobre me vejo, mais alegre me sinto, pois vos é agradável. Além do mais, aqui fui muito ultrajado com palavras e atos, além do espoliado dos bens que possuía. Suplico a vós que não me castigueis, não castigueis essas pessoas, mas que as perdoeis pelas afrontas que me fizeram, porque eu pessoalmente já o fiz de todo o meu coração. E a todas desejo somente o bem. Se for vossa vontade que na cidade para onde vou eu venha a ser tratado da mesma forma, estou preparado para sofrer tudo novamente, a fim de atender à vossa vontade.
eu vos imploro que não me abandoneis, pois. Então o santo, ele só pede a Deus que não abandone. Dê uma paternal bênção, me acompanhe, entregue-me nos vossos braços paternais. José se entregou nos braços paternais de Deus e caminhava só, de Nazaré até Jerusalém. E o interessante é que as pessoas, mesmo dali, da zona de Nazaré, apesar de tudo, apesar de terem o visto desde pequenino, não quiseram ir atrás dele. E muitos até gostaram que ele fosse embora, que assim foram usufruir dos bens que foram deixados por ele, ou pelo menos daqueles bens que eles já estavam a possuir sem legitimidade. Então, quando a pessoa vai embora, melhor. Por vezes os bens materiais cegam as pessoas de tal maneira que não percebem que esses bens materiais um dia vamos ter que deixar. Vamos ter que deixar aqui nesta terra para outros, porque nós vamos morrer todos. Então, se temos que salvar, que salvemos a alma. E não podemos ter na alma esta mancha de desejar os bens do próximo. Não desejar aquilo que o outro tem. Deus dá a cada um o que tem que ter. Por isso, esta mácula da pessoa querer invejar aquilo que o outro tem é um grande pecado. Mas José os perdoou a todos. E nós devemos perdoar a todos, mesmo não compreendendo porque o fazem muitas vezes. Devemos perdoar. José, o que ele queria era ir para Jerusalém. E queria fazer exatamente o que tinha que ser feito. E pelos vistos, ele teve que se despojar até mesmo do dinheiro que ainda tinha, que lhe restava, da venda do resto dos bens que ele ainda tinha. E o anjo disse-lhe que ele tinha que dividir em 3 partes. 2 partes tinha que dar para o templo e a outra parte tinha que manter com ele, mas metade desse dinheiro que mantivesse com ele era para dar aos pobres. Quer dizer, São José ficou realmente quase mendigo. Mas o que ele estava mais preocupado não era com o dinheiro. Ele queria saber, mas afinal, quem é que vai me ensinar este trabalho de carpinteiro? Porque na vida anterior já tinha dito Deus, através do seu anjo, que ele ia ter que aprender a arte da carpintaria. E então, depois de José ir ao templo e fazer aquilo que ele tinha, e doar aquilo que ele tinha que doar, esteve lá em preces e passou também a dar esmolas aos pobres. E Deus vai dirigindo, Deus dá às pessoas, quando as pessoas se colocam nas mãos de Deus, Deus vai dando o que elas precisam. E Deus o fez conhecer um mestre no ofício da carpintaria. E foi esse mestre que o ensinou. E mesmo após vários anos com aquele senhor, e sempre humilde, obediente, a fazer todo tipo de serviço, ele vivia na própria carpintaria, mas não usava disso. Não usava do que pagava como aluguel para ser dono de lá daquele lugar. Ele sempre se portava como simples empregado. Não queria saber de diversões, nem de entretenimientos. A única coisa que ele queria era, nos tempos livres, ir para o templo, fazer as suas orações quando o seu patrão lhe deixava. Quando não podia, continuava a trabalhar, mas sem rancores. Isto fez com que o patrão cada vez mais
olhasse para ele com muito respeito, especialmente porque sempre havia pessoas que passavam por ali e queriam caçoar de José, a dizer que ele estava a demorar muito para aprender. E essas pessoas próprias, elas não faziam absolutamente nada, mas estavam ali. Quantas vezes nós vemos pessoas na rua a olhar para as outras, a dar seus palpites, e elas próprias estão ali, sem fazer nada? Também no tempo de José haviam essas pessoas. No fundo, nós estamos a ler aqui, e o que eu posso partilhar convosco, à medida que eu vou lendo a história de José, eu vou revivendo a minha vida e vendo que o que acontecia com José aconteceu com a maior parte de nós. Muitas coisas, pessoas a querer nos humilhar, pessoas a querer nos expoliar daquilo que nós tínhamos, mas na maioria das vezes posso dizer que não agimos como São José agiu. Nós fomos pessoas que guardamos rancor, guardamos ressentimento, não perdoamos. José me ensina a perdoar, a viver sem rancor e até mesmo a tentar nos desocupar dos bens que temos, porque quanto mais temos que nos ocupar. E o que ele queria era realmente se ocupar das coisas de Deus. E para se ocupar das coisas de Deus, ele precisava estar livre, de uma forma bastante livre de materiais, de coisas, matérias inúteis, que às vezes são como que um fardo muito pesado que nós temos que levar atrás de nós. E por isso, nós temos que pensar que a vida de São José e a forma como ele viveu ensina-nos muito. Ele nunca deixou de ser benevolente com os necessitados, mesmo sendo ele também necessitado. O próprio patrão lhe disse isso. Mas o patrão, quando lhe disse que ele dava esmolas, quando ele mesmo era pobre, ele disse: eu faço esmolas aos meus necessitados porque Deus se encarregará de mim e cuidará das minhas necessidades. Ele sabia que Deus estava a cuidar dele, como cuidou desde a sua infância, desde os seus primeiros anos de vida. E ele foi aprendendo a arte, carpintaria, e quando ele já estava há vários anos, estamos a falar de vários anos, não diz aqui exatamente quantos, quando ele já estava ciente de todo o seu trabalho, ele perguntou a Deus o que eu teria que fazer. E nessa altura tudo se resolveu, porque o patrão adoeceu gravemente e mais uma vez São José esteve ao lado do patrão para guiá-lo nos seus últimos momentos de vida. Peçamos também a São José que esteja conosco na nossa agonia, nos nossos últimos momentos de vida, assim como ele teve aqui, nessa história com os seus pais, agora com o seu patrão. E então o anjo lhe disse que agora, morto o seu patrão, já morre, sem ter mais compromissos, ele teve um sono. Em seu sono, o anjo apareceu em seu sono e o consolou e confortou, porque mais uma vez ele perdia alguém. A última ligação que ele tinha em Jerusalém, o seu patrão. O anjo, durante o sono, lhe instruiu que ele deveria montar a sua própria oficina, comprando o necessário para o seu trabalho, mas sempre mantendo a humildade e a sua pobreza. E José, então, agradeceu as instruções recebidas. Eu gosto muito de ler essa história. Como eu já disse, essa história de São José ensina muito, muito, para além dessas simples palavras, como se nós pudéssemos, através dessas vidas de José, nós podermos também, ao mesmo tempo, recordar a nossa vida, a forma como nós agimos quando estamos no nosso local de trabalho, a forma como nós agimos quando alguém nos tira o que nos pertence, a forma como nós agimos quando somos injustiçados, quando falam mal de nós, quando nos humilham. A nossa primeira reação é sermos
um bocado orgulhosos. E há aqui um ditado: quem é inocente não é filho de boa gente. Mas penso que, por vezes, isto não indica nada. Uma pessoa não precisa ser violenta, nem precisa rebater logo, como se estivéssemos todos aqui em guerra. Precisamos, muitas vezes, colocar na mão de Deus a sua justiça. Porque se estivermos todos aqui a brigar uns com os outros, a ver quem é que fica com a última palavra, acaba por virar aquilo que hoje vivemos, um mundo cada vez mais isolado, em que as pessoas não querem ajudar a ninguém porque têm receio de serem usadas, de serem manipuladas. E o que se vive hoje em dia é um crescente isolamento das pessoas umas com as outras, muitas vezes na própria casa. Elas não falam uns com os outros, vivem isolados, até mesmo de Deus, da presença de Deus. Quando estão no silêncio do seu quarto, ligam a televisão, pegam no telemóvel, se entretêm com isto e com aquilo e nem a Deus movem o seu coração. São José movia sempre o seu coração a Deus, apesar de estar tão isolado. Apesar de estar sozinho, ele nunca estava sozinho. Ele tinha o anjo. Aliás, ele sempre teve 2 anjos, o anjo da guarda, e esse anjo lhe aparecia em sonhos. E eu sabia que a presença de Deus era mais importante, mesmo que a presença das pessoas fossem assim, muito temporárias. Infelizmente, todas as pessoas que vivemos hoje não são para sempre. Um dia vamos perder tudo. Os bens materiais e até mesmo as pessoas. Cada um terá o seu dia em que terá que partir também. Nós antes, as pessoas depois, mas seja como for, nós temos que perceber que só nos resta cuidar da nossa alma e cuidar também para que Deus também não seja esquecido. E voltando o nosso olhar para Deus, muitas pessoas dizem: Deus é meu Pai. Então, se é teu Pai, confia nele a tua vida. Como diz São José, entrega-me a sua paternal proteção. Confiemos na proteção de Pai, do nosso Pai Supremo, nosso Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.